Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui recebendo meus amigos folclóricos numa formação aqui especial para o dia de hoje. E eu estou aqui recebendo Otoniel Oliveira. Fala, Otoniel. Fala, Anderson, bom falar contigo de novo sempre, né? Sobre vários assuntos, né, cara? Lorena Herrero. A gente tá aí, tá com uma equipe diferenciada hoje. Eu acho muito legal a gente ter essas participações especiais de vez em quando. E é isso aí, galera. Vamos ver o que tem pra falar hoje. Perfeito, Elita. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos folclóricos. Um prazer sempre estar aqui, uma honra estar participando da Hora Folk. Muito obrigada desde já pelo convite. Perfeito, gente. Então eu já vou pedir para vocês aqui se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos. Por favor, já cheguem aí nos ajudando aí também, acompanhando pelas redes sociais, seguindo e compartilhando, né? Que a gente está aqui também ao vivo. Para quem não estiver ouvindo em formato de podcast, nós também temos uma gravação ao vivo e depois ela sai em formato de podcast aí em todas as redes de streaming. Vão lá no Spotify. Você conhece o Spotify? Vocês têm o Spotify? Vai lá no Spotify e dá 5 estrelas pro Folclore BR, que eu acho que merece. Acho que você pode ir lá, busca Folclore BR, tudo junto, acessa lá o nosso canal e dá 5 estrelas pra gente aqui, porque é sempre maravilhoso. Vamos começar com a Semana de Arte Moderna, que ela fez 100 anos agora em fevereiro. Isso já estava anunciado ali desde o ano passado, com várias programações especiais, antecipando aí o centenário da Semana de Arte Moderna, que veio ali para tentar causar um impacto no que seria a arte brasileira, né? Aí intelectuais e artistas famosos em 1922 foram lá fazer uma exposição em São Paulo que tinha essa visão ali, talvez uma visão um pouco um pouco garbosa demais, um pouco cheia de si, né? Vamos definir aqui o que é o modernismo brasileiro. Isso aconteceu e com o passar desses 100 anos, muita coisa foi repensada aí nessa questão da semana, né? Então, como isso chega nas escolas, chega de uma maneira bem estranha, bem resumida, como muitas coisas, né? Quando a gente aprende de história da arte e tal, chegam muitas coisas resumidas. E na Semana de Arte Moderna tem uns fatores engraçados que muita coisa se mistura, né? Tem vários elementos que se misturam, vários personagens que às vezes nem estavam na Semana de Arte Moderna e estavam colocados ali, como a própria questão do Abapuru, né? Que da Tarsila do Amaral, que é colocado como o símbolo da Semana de Arte Moderna muitas vezes. E quando eu lembro de Semana de Arte Moderna na escola, eu lembro do Abapuru. Eu acho que é impossível não lembrar da Abapuru. E a própria Tarsila do Amaral nem estava no Brasil na época que aconteceu a semana. Então ela não participou, ela foi participar de um movimento que aconteceu depois para até questionar o próprio modernismo, que foi o movimento antropofágico, né? Que aí ele vai pensar também essa questão da identidade brasileira através da arte, nessa maneira de você deglutinar a arte ao redor do mundo e transformar ela em algo novo para o Brasil. Então, são movimentos que acabam se misturando, e aí no meio disso a gente ainda vai passar pela ditadura militar, onde eles vão cooptar esses elementos para tratar o nacionalismo dentro da Semana de Arte Moderna, como se fosse uma forma de encontrar o verdadeiro brasileiro, e o verdadeiro brasileiro patriótico que ama a sua nação. Isso foi tomado também de uma forma, foi transformado ali de novo, e transformado de novo até cair um certo esquecimento, e aí fica uma coisa meio nebulosa, e nós temos hoje em dia uma coisa bem rasa, assim, passando por Semana de Arte Moderna, não é muito lembrada, não é uma coisa tão impactante assim, e ela chega naquela nota de rodapé ali no livro de história, que você vai estudar por essa parte. Mas eu não queria falar exatamente da semana aqui, lógico que a gente vai falar isso
em simultâneo, mas eu queria lembrar também de alguns eventos que aconteceram durante esse mês, esses últimos tempos também, que estão acontecendo, vão dar dicas aqui de eventos também, que tentam repensar isso. E um dos principais que eu acho que veio ali de um artista sensacional chamado Mundano. Vocês não conhecem o trabalho dele é incrível. Ele foi criar ali a Semana de Arte Mundana, que ele é um artivista, ele se coloca como artivista, que é reconhecido internacionalmente pelo seu grafite, chamado Papo Reto, e ele já fez vários trabalhos muito interessantes, como, por exemplo, ele pintou 320 carroças de catadores de materiais recicláveis com grafites e tal, tentando tratar e dando destaque até para esses catadores e tal, dando um valor ali ao trabalho deles. E ele fez nessa Semana de Arte Mundana um trabalho fantástico, que era pegar materiais de diversos desastres ambientais do Brasil. Então ele foi pegar lá as cinzas da Amazônia, ele foi pegar a barragem, pedaços da barragem de Brumadinho, pedaços do barro de Brumadinho, para transformar isso em arte. Então ele vai fazer um trabalho de pegar esses materiais e transformar isso em tinta, né? Então é um trabalho que fica incrível, assim, porque no trabalho com as cinzas, né, ele consegue extrair com água e tal, consegue fazer esse trabalho se tornar uma tinta, e dessa tinta criar obras de arte mesmo, pinturas. E isso faz com que o trabalho gere todo um movimento próprio, assim, toda uma questão bastante particular de movimento ativista, de falar dessa questão ambiental, de trazer todo um debate também sobre a questão do modernismo, né, porque ele vai retratar artes da Semana de Arte Moderna retrabalhadas ali, repensadas por nossos contextos atuais. E tem uma frase aqui do Denilson Baniwa, que é um dos curadores ali, que os curadores são Denilson Baniwa e o artista Enivo, que diz o seguinte: a Semana de Arte Mundana é construída neste ano em que se discute mais sobre o modernismo e menos sobre os impactos da modernidade, que está em completo avanço, atropelando gente, bicho e planta. Denilson Baniwa já participou com a gente aqui em algumas lives também, é parceiro nosso aqui do Folclore BR, uma pessoa, gente finíssima, e ele tá também, tudo que é trabalho relacionado à semana também, algumas outras coisas que a gente vai falar aqui também ele vai estar envolvido. Então, antes de dar as dicas aqui das outras coisas também, eu queria ver de vocês. O que vocês têm observado aí da Semana de Arte Moderna, o que vocês têm pensado sobre isso aqui e nesses últimos tempos. Primeiro, genial o trabalho desse artista, não conhecia, depois vou dar uma olhada. Acho maravilhoso as ressignificações. A Semana de Arte Moderna, ela é chamada de semana, mas ela é mais do que uma semana, né? Se a gente for pensar e refletir sobre isso, porque ela reverberou. E tu falas da Abapuru como um símbolo e como que isso chegou nas escolas. O meu filho fez uma releitura de Abapuru recentemente, finalizando o 4º ano. Ele tem 10 anos e a professora de artes pediu para as crianças, fazerem uma releitura da obra Abapuru, da Tarsila, que é uma obra de fato muito conhecida. A Tarsila, vamos dizer assim, é um termo que eu nem curto muito, musa, né, do modernismo, assim, acho esse termo meio complicado, mas é isso, né? E o trabalho dela ficou tão evidente, tão destacado, que até vai virar uma animação, né? A Tarsilinha vai virar uma animação. Estou super ansiosa para ver essa animação com os meninos. E o meu filho fez a releitura do Abapuru. E foi bem legal. Depois eu até te mando, Anderson, um desenho que ele fez, assim. Ele transformou o sol de Abapuru na lua. Foi muito legal que ele fez. Que demais. Mas, assim, o que é mais bacana... que assim, mais bacana não, vamos primeiro contextualizar, né? A Semana de Arte Moderna acontece em 22, num contexto de industrialização do país, os artistas envolvidos, a Tarsila não estava no Brasil, e aí é muita injustiça, porque as pessoas falam da Tarsila e não falam da Anitta Malfatti, que foi a quem, de fato, abriu a semana e pegou muita peia do Monteiro Lobato, né?
Essa história é Isso, super conhecida. Ele fez, enfim, acabou com o trabalho dela, o que também fez o trabalho dela aparecer, né? Porque foi o Monteiro Lobato que falou do trabalho, não foi qualquer pessoa. E eles eram artistas ali elitistas, né, de uma elite paulistana, quatrocentona, cafeicultora. Eles alugam lá o Teatro Municipal, fazem o trabalho deles. E olha que interessante, nessa mesma época, no Rio de Janeiro, estava acontecendo o centenário da independência do Brasil. E saiu agora uma matéria recente dizendo, fazendo assim um questionamento: por que a Semana de Arte Moderna é reivindicada 100 anos depois, e esse evento que teve no Rio de Janeiro, na mesma época, contemporâneo à Semana de Arte Moderna, que marcava o centenário, nós vamos para o bicentenário esse ano, né? Vocês sabem, né? E o governo, inclusive esse governo aí, Deus, Pátria e Família, vai fazer uma série de programações pelo bicentenário. Mas o centenário, em 22, foi um evento, assim, um mega evento no Rio de Janeiro, e poucas pessoas conheciam. Eu mesma conheci recentemente, quando eu fiz o especial da Semana de Arte Moderna no Cinema Livre. E está acontecendo uma mostra também de cinema, Anderson. Teve uma mostra recente de cinema, Ecos de 22, que é uma grande mostra de filmes que falam sobre a participação do cinema na Semana de Arte Moderna, que não teve, mas teve. Porque, como eu falei, não é só uma semana, ela reverberou para outras expressões como o cinema depois de um tempo. Então, tem obras nessa mostra que são obras consideradas oswaldianas, né, ligadas à obra do Oswald de Andrade, obras que são ligadas ao trabalho do Mário de Andrade, da Tarsila, enfim, de outros artistas pouco conhecidos, mas que também foram importantes. Eu acho que a Semana de Arte Moderna tem que ser revisitada, questionada, ressignificada, porque ela ela abre uma discussão muito importante que tem a ver com o que o Folclore BR faz aqui, que é discutir a nossa identidade enquanto nação, quem somos nós, o que é a nossa arte, essa arte miscigenada, essa arte misturada, essa arte que tem as três raças, né, envolvidas, misturadas, essa mistura de elite e classe trabalhadora. As obras retratavam, eles eram pessoas ricas, né, elitistas, mas gostavam muito de retratar os trabalhadores a partir da ótica, obviamente, pequeno-burguesa deles. Então é muito interessante, por exemplo, ter um artista como Mundano ressignificando isso a partir de tragédias ambientais. Brumadinho, né, o desmatamento na Amazônia. Então eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que esse é o principal legado da Semana de Arte Moderna, se fosse falar assim de um legado. É a possibilidade dos artistas hoje ressignificarem essa semana, contestarem, questionarem, discutirem a questão da classe também dessa semana, que o povo não participou, nem sabia o que estava acontecendo no Teatro Municipal, mas isso reverberou e reverbera até hoje, né? E nos influencia também, influencia todos nós, enquanto artistas, enquanto povo, enquanto nação. Eu acho que é muito bacana isso. Eu acho interessante que a dinâmica das coisas vão mudando, né? A forma que a gente vai criando a comunicação vai mudando, mas a dinâmica da coisa não muda tanto, né? Porque se a gente for pensar na ideia, no que aconteceu com a Anitta Malfatti, como que isso, toda a crítica do Lobato reverberou, não é muito diferente do que a gente vê nas redes sociais hoje, né? Do próprio processo que a gente vai chamar de cancelamento, né? E como que tem sempre o lado da galera que vai juntar com quem fez o ataque, né? E a galera que justamente por você ter dado atenção àquilo, vai prestar atenção no que a Anitta tá fazendo e lá dar uma força pro movimento de arte moderna. E esse negócio do abaporô, eu acho engraçado. Eu acho que a confusão é porque o movimento antropofágico, né? Que é o que vai realmente ter o abaporô como símbolo, ele tem uma proposta basicamente, essencialmente a mesma, né? Ele vai vir anos depois, ali eu tinha olhado, era 28, o manifesto, sim. Mas a ideia dele de pegar toda essa influência que tem do estrangeiro, discutir a questão de identidade, é essencialmente a mesma proposta, né? E acaba que, acho que no fim das contas, a gente misturou
Tudo toda a década de 20, assim, ela tá neste momento. E é isso. Não, é mistura, porque assim, porque a antropofagia, ela vem, esse movimento antropofágico, ele vem como uma resposta. Então não era pra misturar. Eles justamente estariam putos hoje aqui, olhando, gente, não é pra misturar, eu tô questionando o que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo a verdadeira questionamento sobre a cultura brasileira. A cultura brasileira não é isso, não é você inventar quem é o artista e tá tudo bem, esse é o modernismo. O modernismo é pensar sobre isso, sobre o que é a arte brasileira de fato, não o que já tá aí e a gente vai montando, porque tinha essa questão de ser uma ideia mais elitista, porque a Semana de Arte Moderna ela vem replicando muitos modelos europeus de Semana de Arte, sim, né? sim. Então, eles vêm trazendo um pouco essa questão de tipo, olha, isso aqui é nosso, é brasileiro, mas eu tô replicando o que tá rolando por aí pra chamar a atenção mesmo do público, do que eles já conhecem, das coisas que já estão rolando pelo mundo, essas É a semanas. tática de marketing dos caras. Exato! E aí o movimento antropofágico vem, ó, para tudo! É exatamente o que a gente estava falando aqui do que o mundano fez, né? Todos esses processos com um objetivo, tipo, a gente tá aqui para discutir, só que você faz isso de maneiras diferentes, né? A primeira vai fazer de uma forma completamente Ctrl-C. É um Ctrl-C, Ctrl-V com outra roupagem, que é uma coisa que a gente discute pra caramba em produção cultural aqui, que tem a ver com o Brasil. Aí vem outro movimento e fala, não, pera, vamos distanciar um pouco e a gente vai cada vez mais, acho que refinando a própria proposta, né? E tem um lance também da gente conseguir entender a história a partir de um afastamento do nosso tempo. A gente consegue entender as coisas numa tradução temporal assim da consciência que a gente tem naquela época. A gente dialoga com o sentido histórico a partir da nossa percepção do agora, que é um dos exercícios muito legais assim, da gente conseguir colocar em perspectiva alguma coisa. Pô, dá pra gente ver o acontecimento histórico só quando a gente consegue colocá-lo em um contexto de um Zeitgeist que não é o mesmo do Zeitgeist de quem está analisando. Aí a gente fica olhando assim para uma coletânea de coisas que aconteceu numa década inteira e a gente fica pensando que tem relação tudo. E, de certa forma, tem relação tudo. Mas muitas coisas têm a ver com a forma como se conseguia fazer na época, né? Como a Welita falou. Pô, é uma elite pequeno-burguesa de artistas que está se colocando, que era quem conseguia ter uma expressão artística. Ao mesmo tempo, era uma elite que não era uma elite vista na Europa. Então, era já uma elite que se ressentia com o colonialismo. Aí tentou fazer um movimento que a gente pode chamar hoje em dia de decolonial. Pô, vamos pensar aqui de um outro jeito, vamos pensar uma nacionalidade, vamos pensar alguma coisa que seja diferente do que o José Alencar propôs lá na construção de uma identidade. E é um movimento muito a partir de condições de possibilidade. Tanto que é engraçado isso, assim, pô, vou criticar uma artista mulher, né? Por que criticar uma artista mulher, né? Foi o Monteiro Lobato. Qual é o statement político que a gente traz nisso? Porque o paralelo que a gente vai fazer, se o Anderson vai citar outros pontos, mas assim, se a gente for ver a Semana de Arte Mundana agora, é uma manifestação política. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação política que dialogava com aquele determinado tempo. Toda a arte ela é política, por mais que a arte não queira ser, mas ela traz assim, que contexto é que eu vou fazer, que contexto eu vou discutir. E aí, como é o lance do Folclore BR fazer, né, a gente olhar para isso e conseguir entender os padrões, as similaridades e dispersões que tem naquilo. Olha só, o que tem de igual nesse ponto? Como é que isso vai se manifestar na década de 60? Como é que isso traz agora para uma revisão da década de 2020? É uma das características da gente entender o movimento humano e o movimento cultural, que tudo muda, né?
a arte muda, a forma como se faz arte muda, a forma como as condições de possibilidade traz agora um outro princípio artístico muda. Mas é interessante a gente ver assim como no Brasil, nesse início do século XX, era muito rico esse lance de exposições mundiais e tal. No Brasil, nessa época em São Paulo, foi onde aconteceu, assim, mais ou menos, né? Foi lá para os anos 50. Mas foi onde aconteceu a primeira grande exposição internacional de quadrinhos do mundo. Assim, tiveram algumas outras exposições pontuais na França e tal, mas os acadêmicos dos quadrinhos no Brasil que pensaram assim, poxa, olha, tem esse modelo e tal, que a gente já tem uma certa tradição a partir da Semana de Arte Moderna, então vamos continuar pensando essas linguagens artísticas. E aí, muito antes dos Estados Unidos fazerem alguma coisa desse tipo, se fez aqui, né? E, ao mesmo tempo, a maior parte das coisas que a gente estudou lá eram coisas estrangeiras, não eram produções nacionais. Então, a Semana de Arte Moderna também dialoga com as condições de possibilidade de uma sociedade da época, que ainda estava se encontrando, que ainda estava se vendo, que ainda estava tentando definir uma identidade. Eu lembro que a gente discutia foi tema de uma disciplina do mestrado de comunicação, a gente vê a semelhança e a dispersão entre o Guarani, do José de Alencar, e o Macunaíma, do Mário de Andrade. Assim, como é que a gente pensa a brasilidade, como é que a gente pensa a característica de um personagem a partir dessas duas obras, assim, com que os autores passaram na vida deles, com que os autores encontraram na vida deles. Qual é a tradução de brasilidade no hoje em dia? Como é que a gente está vendo isso? Olhar para o que a curadoria do Baniwa, olhar para a obra do Mundano, é um dos pontos que se faz pensar assim, o que é o Brasil, o que é a construção de uma identidade brasileira, que vai se desdobrar para um monte de coisa, inclusive para o folclore, dentro desse ensejo que se tem de olhar para o passado, né, e tentar reinterpretá-lo com as condições do presente. Sim, eu acho que é um movimento necessário, né? É sempre repensar o que foi a semana, e repensar tudo isso envolvido, e até essas próprias discussões de identidade que nós temos aqui o tempo todo, elas são necessárias para nós aprendermos a dialogar sobre isso, a deglutinar isso, a digerir isso, porque a gente não tem esse exercício. Então, eu acho que é muito necessário, ao invés de eu trazer só essas coisas desconjuntadas, como a própria questão da Tarsila do Amaral como a única representante, tipo símbolo maior ali da Semana de Arte Moderna, eu acho que vale muito a pena pensar o que eles queriam pensar. E o que nós pensamos hoje frente a esse questionamento, porque em 100 anos... Nossa, uma Semana de Arte Moderna hoje, ela já tem um outro impacto, né? Ela já tem uma outra relação. E que bom que a gente pode estar aqui em 2022 repensando todo esse movimento, tudo que foi feito desde então, e repensando o próprio modernismo retroativo, né? Porque depois que passa, a gente consegue pensar nos próprios artistas modernistas que não estavam inseridos na semana, que não estavam ali em destaque, né? Sempre lembram do Lima Barreto, da galera da música, a galera negra que ficou muito por fora disso também, por todo o contexto social, por todas as questões. Eu acho que vale muito a pena a gente hoje estar pensando sobre esse movimento. Esse movimento estava falando sobre a época exatamente? Ou estava falando de umas pessoas específicas, e como ele foi tomado, e como ele foi transformado, e tudo pelo que ele passou é um grande exemplo, na verdade, de historicidade, né? Do que como a história ela vai se transformando, como a história vai se adaptando ao tempo, e você tem várias camadas, né, dentro desse contexto histórico. Então você pode pegar o modernismo e dividir ele em muitas camadas, porque como o Elita falou, ele acontece até hoje. Foram 100 anos de modernismo, e 100 anos de modernismo sendo repensado, sendo dilacerado, se transformando em outras coisas, virando ferramenta, né? Devorado, virando ferramenta para só lembrando, né?
Só lembrando que o Estácio Lima Barreto, ele é pré-modernista. Sim. Lima, ele é Então, imagina, a gente está falando do modernismo, ele já estava muito na vanguarda. Uhum. Mas é isso, né? As pessoas negras, ele era um escritor negro, maldito, enfim, discriminado e tudo mais, não teve a relevância. Hoje ele está sendo muito reivindicado, é muito importante. A obra dele é completamente atual e maravilhosa, e ele era pré-modernista, então sim, ele estava na crista dessa onda aí que começou a surgir, questionando essa sociedade industrial, esse zeitgeist, né? Então, daquela época, daquele momento. E é isso, eles pecam em não olhar pra trás também, né? De pensar o modernismo como se tivesse o modernismo acontecendo agora. Tipo, olha, gente, 1922, daqui pra frente é o modernismo. Não, isso já estava acontecendo, já estava ali. E o exercício hoje é Encaram a bandeirinha. A partir de agora é moderno. E fica muito com essa cara, porque, tipo, juntamos uma galerinha e daqui pra cá, ó, isso aqui é moderno, vamos definir o moderno. Mas isso combina completamente, que é muito coisa de burguês safado chegar e botar, fazer assim, ó, agora... Muito coisa de burguês safado, isso mesmo, Lorena. Total, gente. Vendo aqui agora para as dicas sobre a Semana de Arte Moderna e seus pensamentos, eu vou entrar aqui para indicar para vocês a FLUP, a Feira Literária das Periferias. Eu vou falar mais coisas do Rio de Janeiro, porque é a minha zona de conforto ali também, foi o que passou mais na minha timeline. Então, se vocês tiverem outras dicas aí, vocês podem mandar. A FLUP, Feira Literária das Periferias, em 2022, celebrou os 100 anos do modernismo negro, nos dias 11 e 18 de fevereiro, e as várias palestras eles fizeram lá na Pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro, que é um local extremamente importante, histórico, na história dos povos escravizados no Brasil, e foi muito interessante. Eles têm vários bate-papos que estão disponíveis no YouTube, então se você procurar lá FLUP 22, você vai encontrar vários papos sensacionais tentando trazer esse questionamento da modernidade, mas pensando nesse modernismo na perspectiva negra, né? Pensando nesses artistas negros, tanto na música quanto nas artes plásticas, o que essa galera tava fazendo. Isso é muito interessante. Teve a BBC, aproveitando esse mês aí, o mês do Dia das Mulheres, né? Então aproveitaram lá para fazer o Mulheres no Modernismo. Foi uma matéria bem grande, falando dessas mulheres que estavam ali, tanto pré-modernistas como modernistas, e como elas foram apagadas também nessa história. Então tem uma matéria muito interessante. Eu vou deixar os links depois na descrição. E o Elita comentou do Ecos de 1922, que é um evento que está rolando no CCBB. Eu acho que está rolando no CCBB pelo Brasil, mas começou agora no Rio de Janeiro e tem palestras, tem exibição de curtas, de longas metragens. Vai lá por mim, Anderson. Vai lá por mim, tira foto e me manda. Eu tô querendo dar uma passada lá. Esse movimento vai até o dia 11 de abril, então se você estiver ouvindo aqui, der tempo de você passar no Rio de Janeiro, no CCBB, dá uma passada lá, porque é uma programação muito longa. Inclusive o Denilson Baniwa, que estava lá na Semana de Arte Mundana também, tá entre as palestras. Vai ter palestra com diversos diretores de filmes também, brasileiros. Então é uma programação gigantesca. Dá uma procurada, CCBB Ecos de 22, que é uma exposição bem grande. Tem a Afirmação Modernista, que é uma exposição que apresenta um recorte do modernismo carioca, que está acontecendo no Paço Imperial, que é logo pertinho. Se você vai no CCBB, você já passa no Paço Imperial, que é logo ali do lado, então já dá também para participar. Vai até o dia 20 de março, então logo mais está acabando também. E para encerrar aqui, temos o Poranduba, podcast Poranduba, do nosso amigo aqui, Andrioli Costa. Fez aí a edição 109 sobre Semana de Arte Moderna, para comentar também todas essas questões com o jornalista Ricardo Machado e o artista plástico Edgar Santo Moretti.
episódio sensacional também lá, com várias coisas curiosidades interessantes sobre a Semana de Arte Moderna e perspectivas também para muito além aqui do que jamais poderíamos falar. É um episódio exclusivo para isso, então dê uma olhada lá, procure no Spotify, Poranduba 109. Então fica aqui essas minhas dicas sobre a Semana de Arte Moderna. Então vamos aqui pro nosso próximo assunto, que o nosso próximo assunto é um assunto que eu não sei, não é mais polêmico, é um assunto só complicado, que é o Carnaval. O Carnaval de 2022, ele aconteceu, proibido, não aconteceu, mas aconteceu, só que não podia. Só que aconteceu e quem fez estava errado, mas estava certo, porque podia também em alguns lugares. Então eu não entendi nada, foi o Carnaval de Schrödinger, sabe qual é? Do gato que fica, que você não sabe se tá vivo ou tá morto dentro da caixa. Foi esse carnaval aí, e muitas coisas rolaram pelo Brasil, e teve aquele debate que a gente teve no último programa também, sobre essa questão da elitização do carnaval, dos eventos populares. Então rolou muita festa dentro de ambientes fechados aí, de clubes e tal, Brasil afora, mas o carnaval de rua rolou, só que naquela vista grossa ali, porque em vários lugares do Brasil rolaram, mas não rolou aquela aglomeração que a gente está acostumado a ver pela cidade, espalhado por todo que é lugar. E o que bate aqui nessa discussão é aquela coisa. Não tem como parar o carnaval. Fiz a pergunta lá atrás, como parar o carnaval? Não tem como, gente. Ele vai acontecer de alguma forma, só que agora, nessa questão da pandemia, nós já estamos muito mais avançados, com vacina, com altos índices de vacinação, com vários testes rolando na rua aí, né? Porque é isso, a gente precisa ver o que vai acontecer com essa aposta que foi feita com a questão do carnaval no meio de uma pandemia, que agora não é mais pandemia, em alguns lugares virou uma coisa meio independente, cada estado diz se é pandemia ou não é, mas pandemia não é global, oh meu Deus. Não vamos entrar nessa discussão aqui, porque eu queria saber de vocês como vocês receberam... Pandemia freestyle. Vamos, seja o que Deus quiser, é aquela coisa, né? Cada um por si e Deus contra todos. O Elita, como você percebeu aí o carnaval na sua cidade? Como é que foi aí os movimentos? Aqui teve carnaval, os bairros fizeram seus carnavais. Cremação, que é o meu bairro, os bloquinhos estavam saindo. No domingo do carnaval, o bloquinho saiu com as pessoas, porque é isso. O carnaval oficial, ele foi proibido, mas o carnaval da classe média foi liberado para os eventos privados, onde inclusive as pessoas estavam sem máscara, né? E isso foi um fenômeno no Brasil todo. E tem toda essa discussão, né? Hoje eu vi um post de um camarada no Facebook que dizia assim, tá vendo? Nem teve carnaval e ninguém sentiu falta, é impressão minha? Aí eu disse, olha, em abril vai ter carnaval, né? O oficial. Olha, a impressão sua, sim. É impressão sua, né? Porque, na verdade, no sábado de carnaval, eu me fantasiei. Fui pra rua lá, porque é isso, sábado de carnaval. Eu adoro carnaval, gente. Carnaval é a maior festa do povo, é a festa popular. É, sim, hoje um evento elitizado, infelizmente, principalmente o carnaval dos grandes estados como Bahia e Rio de Janeiro, São Paulo também, a gente sabe, tanto que vai acontecer agora em abril, né? Carnaval no Rio, o prefeito aí, o Eduardo Paes, prefeito que adora sambar, né? Adora aparecer sambando na avenida, ele botou o carnaval lá para abril, então vai ter o carnaval oficial, né? Agora, a discussão toda é isso. Para o povo que curte o carnaval, ele foi proibido. Para um outro grupo mais elitizado, ele foi liberado. Então é o Brasil, né? O Brasil é assim, né? Essa grande contradição e hipocrisia Sim. que o nosso país vive e que é intrínseca, inclusive está na nossa cultura e muita gente vai levando assim, né? Porque as pessoas acham, é assim mesmo, né? Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas teve carnaval, os bairros populares fizeram seus bloquinhos pequenos, mas assim, tinha um grupinho de 6, 10 pessoas nas ruas aqui em Belém. O oficial foi proibido, de fato, que fica aqui em Belém, o carnaval oficial acontece na Aldeia Cabana,
que é um espaço tipo um sambódromo do Rio de Janeiro, da Marquês de Sapucaí, só que menor, no bairro da Pedreira, que é o bairro do samba e do amor, aqui em Belém, assim que ele é conhecido, o bairro do samba e do amor, que é um bairro histórico de samba. Então, não teve esse carnaval oficial da prefeitura. Nos interiores aqui do estado, nas cidades pequenas, por exemplo, tem um carnaval que é o Carnaval da Vigia, que é uma cidade histórica aqui do estado. Foi proibido esse carnaval. É um carnaval que é de 3 dias, as pessoas vão fantasiadas, é um carnaval muito popular aqui. Ele não teve, e também não teve o Carnaval dos Pretinhos do Mangue, que fica em Curuçá, que é um carnaval muito legal e ecológico, Anderson, porque a galera vai para o mangue, se pinta com a lama e sai para as ruas para brincar o carnaval, e sai com mato, sai com folha. Eu sou louca para ir lá, nunca consegui ir, ainda espero voltar a brincar o carnaval exatamente ano que vem. Oficialmente, a OMS diz que vai virar endemia, tem até um cara da Fiocruz que está falando isso, então oficialmente ainda tem a pandemia, mas ela está prestes a virar endemia, ou seja, vamos conviver com a Covid, mas não nesse sentido de pandemia. Então, por isso que as cidades agora estão dizendo que não usa mais máscara, né? São Paulo não está usando máscara, o Rio não está usando máscara, mas daqui a pouco Belém vai seguir o ritmo também, vai dizer que não tem que usar máscara. Mas é isso, o carnaval teve e não teve, e é isso, porque isso é Brasil. Exato, porque assim é o Brasil. As pessoas proíbem e as pessoas vão lá fazer a festa. Porque se um grupo pode, o outro grupo também acha que tem o direito de fazer. Sim. Não, o lance do carnaval é muito louco, né? Que o Anderson estava falando assim, está proibido, mas se quiser pode. Aí, o se quiser pode, às vezes tem muito a ver com o negócio, né? Com o lance do capitalismo. Pô, um monte de artista engajado aí, pô, somos artistas que queremos que as coisas mudem, se previnam e tal. Mas aí com um bloco privado na rua, né? Vamos, grande bloco e tal. O que é muito curioso, assim, quando se transforma... Aí, algumas áreas são liberadas para isso. Olha, uma festa específica dentro de um lugar específico, aí pode. Mas aí, uma manifestação de rua, proibido. Mesmo assim, tem a resistência, né? Como a Rita falou, assim, o que eu vi em Macapá foi alguns pontos de pessoas, de manifestação de pessoas a fim de fazer os seus próprios movimentos de carnaval populares. Não dá para a gente parar um movimento popular, dá para a gente discutir, dá para a gente aumentar assim, a consciência do povo, mas parar é muito difícil. Uhum. Então, o papel do Estado é de conscientização, principalmente. E, pô, não se submeter a propagandas de produto, né? Vamos privatizar o carnaval, como de forma prática aconteceu em alguns pontos. Exato, exato. E, Lorena, você chegou a ver alguma coisa? Alguma coisa aconteceu aí ao seu redor? Cara, eu nunca fui uma frequentadora assídua de carnavais, né? Mas eu acho um período muito bacana, assim. Eu não gosto de muvuca, né? Mas eu acho que a energia que cria não tem como você escapar, né? Todas essas manifestações populares, elas mudam o clima da cidade inteira, né? E eu não... Foi um pouco meio que todo mundo falou aqui. A gente teve a proibição oficial, né, do evento, mas os eventos aconteciam. E é muito complicado também da parte dos governos, porque, por exemplo, lá em Brasília, já tinham proibido oficialmente os eventos de carnaval, mas uma semana depois eles liberaram que não precisava mais usar máscara. Então, assim, se não teve evento, provavelmente o pessoal vai fazer evento agora, porque não tem problema, né? Se o carnaval não rolou, a gente pode abrir um espacinho. E eu acho isso muito bizarro, porque com certeza, tipo, eu não cheguei a ver festas em Brasília, em local fechado, aqui em Curitiba muito menos, porque eu acabei de chegar. Mas eu acho muito esquisito esse negócio da permissão de festas menores, porque geralmente festas menores são em locais fechados e faria muito mais sentido você permitir as festas que acontecem em ambientes abertos do que permitir essas festinhas
as festinhas da classe média, que geralmente vão ser nesses locais com uma ventilação mais comprometida, né? E aí eu não sei em relação ao carnaval, mas outras festas qualquer, assim, né, já estavam rolando em Brasília. E segurança sanitária não existe, não sei já não existe há um tempo, assim, 2022, acho que não existe mais conceito de todas essas questões de uso de máscara e não sei o que, acho que ninguém liga mais pra isso. Bem, vamos torcer? Eu já não sei mais o que pensar sobre pandemia e esses eventos, mas vamos torcer para que tudo dê certo, que a gente passe por isso de uma vez por todas. E o que eu quero falar aqui, para mostrar aqui para vocês, é uma experiência que ela é uma experiência imagética que eu vou tentar descrever para vocês, que nesse carnaval eles saíram da toca de uma maneira muito enlouquecida, que são os bate-bolas. Bate-bolas são os mascarados mais famosos do Rio de Janeiro. Eu me espanto toda vez que eu vejo que as pessoas não conhecem bate-bola, que pra mim é um negócio tão comum, tipo, que tem gente que não conhece o bate-bola. O que é o bate-bola? É uma figura mascarada, tem umas máscaras das mais diversas possíveis, geralmente uma coisa mais assustadora. Ele tá vestido de cima a baixo, usa um guarda-chuvinha e uma bola amarrada numa corda, batendo com ela por aí. Eles saem em turmas gigantescas, muitas vezes, e vão por aí pela cidade, festejando, comemorando. E os temas desses bate-bolas são as coisas mais enlouquecidas que você vai ver, e maravilhosas, enlouquecidas e maravilhosas que você vai ver nesse carnaval e tudo que é lugar. Então eu vou pedir para vocês abrirem lá o link onde estão as imagens do bate-bolas. Eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês alguns. Vou tentar descrever, cometer essa ousadia de descrever o que essas figuras estão tentando retratar em suas indumentárias maravilhosas, assim. Essas imagens, elas vieram aí do Planeta Bate-Bola Oficial, que tá lá no Instagram. Procurem, que é muito, muito incrível, para você olhar esses movimentos de cultura popular que são fantásticos. Então, a primeira imagem aqui logo, a gente vê uma roupa em homenagem, porque a temática, ela é meio que o que veio do espaço, o ET, o extraterrestre, é o tema principal dessa roupa. Então tem a máscara, a máscara é o ET do filme, ET, o extraterrestre, e ele tem um cajado que é tipo uma navezinha abduzindo, assim, escrito ali o nome da turma, que é Os Crias. E é fantástico, fantástico. A gente fica falando aqui de como a cultura pop tá relacionada aí a questão da cultura popular. É assim, minha gente, dessa maneira sensacional. E aí tem aqui a banca de Guadalupe lá, tudo do Rio de Janeiro, né? Que veio com um tema que é simplesmente o Kratos do God of War, o jogo God of War. Aí tem o Deus da Guerra, ele é a máscara do bate-bola. Então, assim, ele tá fantasiado. Imagina essa skin aí do Kratos no jogo, assim. Você poder jogar com o Kratos desse jeito aí, ó, estilo bate-bola. Fantástico, assim, sensacional. Eu postei essas imagens lá no Instagram do Folclore BR também. Então são 10 imagens aqui que eu separei. E tem aqui, ó Zorro Total de Helinópolis trazendo Homem-Aranha. Então, Homem-Aranha e muitas cores. Muitas cores, purpurina, máscaras e... Nossa Senhora, é uma coisa que é até difícil pensar como que organiza essa interpretação. E aí a grande família lá de Anchieta, trazendo aí o Coringa. O Coringa do cinema. Ele ali é retratado ali na parte de trás, né? Que geralmente é onde tá todas as ilustrações dos bate-bolas. E é incrível que eles fazem da forma deles, assim. E é uma galera fazendo isso. É um trabalho incrível de um ano, assim, sendo produzido as roupas.
e é uma coisa fenomenal. Se você procurar saída de bate-bola no YouTube, você vai encontrar várias saídas de bate-bolas, onde eles vão lá com a turma mostrando, e muitos vídeos bem produzidos também, da galera apresentando seus trabalhos e tal. Aqui temos a turma Cuca de Realengo, que é a Cuca mesmo aí, mas é a Cuca Jacaré, sendo representada ali no uniforme. Também é fantástico a roupa, e ainda tem uns espetos do lado, assim, parecendo um negócio meio Copa Tropas, tá ligado? Do Super Mario, assim, é uma coisa que é bem curioso. Tem a Turma Sem Limites do PNDL, alguma coisa assim que eu não tô chegando direito, que veio... Não, essa é um exemplo, porque tiveram várias turmas que vieram nessa temática Egito. E assim, várias turmas de mulheres. Nesse caso são mulheres, elas não são mascaradas geralmente, e elas estão ali uniformizadas com a bola, com o guarda-chuva, com o estandarte e tal, e saem pela rua também. E, nesse caso a intenção não é muito bem assustar, mas é ali fazer um desfile incrível ali de indumentárias também. Geralmente são elas que produzem, a galera que tá nas turmas aí que faz isso, banca isso mesmo. A turma Anônimos de Caxias fez a temática de folclore. Olha aí, juntou vários personagens ali. Eu não consegui achar essa imagem melhor pra ver, mas eu sei que são vários personagens misturados ali e de imagens da internet. Tipo, daqui a pouco a Lorena tá aí também saindo no uniforme de bate-bola. Quero ver o que vai acontecer. Aqui a turma... Vem aí. Vem aí, quero ver. Irmandade de Mesquita, trazendo Rick and Morty. Rick e Morty, gente. Eu não sabia nem que era tão popular assim, Rick e Morty. Pra estar numa roupa de bate-bola, você tem que estar muito pop. E Rick e Morty tá lá. Que demais! Tá lá, representado. E temos também a turma de KND de Realengo, que trouxe nada menos que o Pennywise. Cara, que roupa incrível. Essas referências cinematográficas estão muito legais, assim, super criativos, muito legal essa apropriação que eles fizeram dessas referências, muito bacana. Não, e você vai ver a montagem disso, sei lá, você fica embasbacado. Porque é isso, aí a gente fica nesse meio nosso Faltou obras nacionais, né? Faltam obras nacionais. Tem também. Se você procurar, dá pra achar, porque eles estão mais ligados à cultura pop, ao que tá bombando. Então, às vezes, você vai ter artistas, cantores, mas não vai ter um filme em específico, porque o filme, pra chegar nesse nível, ele precisa estar no nível Vingadores, nível Homem-Aranha. Então, no Brasil é um pouco mais complicado de relacionar isso à cultura pop, então te relaciona aos artistas. Você vai ter... teve um ano, inclusive, que a galera fez com a cara do ano passado, ou retrasado, que eu vi alguém fazendo com a cara do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Eduardo Paes, na candidatura anterior dele, 2012, ele botou os bate-bolas como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Então, assim, eles estão há 10 anos aí, esse ano completou 10 anos de patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, patrimônio cultural do Rio de Janeiro, e fizeram uma vez com a cara do Eduardo Paes. Então é isso, não tem uma coisa específica assim para os bate-bolas, não tem limites para os bate-bolas. E aqui para terminar é a turma Papo Reto, misturando ali os animes, tem um One Piece chapado ali, muito louco. Gente, eu não entendi essa temática aqui, mas uma ideia essa. E tem atrás um manche de navio, assim, né? E os personagens do One Piece meio chapado ali. Acho que essa era a ideia. Fantástico. One Piece que o personagem principal é brasileiro, né? Segundo o autor. O personagem principal é brasileiro? Não sabia, segundo o autor... Se fosse fazer um paralelo com o mundo real, o Luffy seria brasileiro. O Oda, ele falou isso oficialmente. Que legal! Não sabia. E aí teve a adaptação da Netflix, né? Vai adaptar em live action, é isso? Não sei. Uhum. Mas vai ter adaptação em live action que o ator é mexicano. Aí ele, ele Aí meio o pessoal que... ficou, ué. Caraca, aí ele meio que sabia. caramba, desculpa, não sei.
você vai gostar de mim, mesmo assim. E é um ator legal, é um menino legal. Mas aí o One Piece também tem esse lance de ser pirata, sabe? Pirata é contra a cultura também, pirata é anticapitalista. Sim, aqui no nosso meio dos artistas, das ilustrações, a gente fica sempre pensando naquela coisa da autoria, né? Do, ai, minha arte foi parar em tal lugar, oh, minha arte, meu Deus. A minha arte vira e mexe, tá em camisetas no Rio de Janeiro, lá nas camelôs, tem a Mulher Maravilha brasileira, já cansei de ver, e isso vai, assim. E aí a gente fica nessa pergunta, por que te faz? Vamos processar, vamos fazer. E aí sua arte bate lá, não bate bola. Eu acho que eu fico feliz, assim. Eu não vou ficar triste, eu vou ficar, caraca! Se fosse para minhas coisas num bate-bola, eu ia achar é bom pra caramba, porque os caras estão ali fazendo a roupa. É pro evento, entendeu? Não é que nem fazer uma camiseta pra vender. Os caras pegam teu desenho, taca na camiseta e vende foda-se. Bate-bola não, olha esse negócio aqui que tá fazendo sucesso, vou botar na minha roupa e sair disso. Eu acho isso marketing gratuito. E acho muito bom, eu ficaria muito feliz. Sim. E eu daria apoio sim, não tenho nada contra. Podem fazer. Eu ia ficar emocionado também, eu ia chorar de emoção. Pô, sabe, o cara só faz isso porque ele ama. Isso. Aí a gente pode discutir esse lance que a Marina falou. Pô, não tem obras nacionais, mas aí a gente tem que discutir as condições de possibilidade, né? Se a Lorena, por exemplo, tivesse uma indústria que investisse na divulgação das obras dela, como os syndicates estadunidenses fazem, pois ia estourar muito mais. Então não é um lance assim, de uma qualidade específica, é um lance de uma condição de você dar para condições iguais para um produto, para uma propriedade intelectual explodir. E aí o cara amar, o cara dizer, pô, eu gosto disso, isso tem a ver comigo, vou passar um tempo da minha vida para fazer uma manufatura aqui nesse evento eu divulgar o que eu gosto. Não é a franquia, assim, divulgar o que você ama, o que tem a ver com você. Seja a Máscara do Kratos, seja o One Piece, seja o Coringa lá do Heath Ledger, né? Sim, não, total. Eu acho que vale a gente pensar sempre e observar esse movimento do que eles interpretam como cultura pop, o que chega nessa galera, o que está sendo mais falado ali também, né? Porque a gente fica pensando nessa relação da cultura pop e a cultura popular. E, cara, isso tá tudo misturado, a gente tá consumindo a cultura pop o tempo todo. Então, na hora de fazer uma roupa, eu vou fazer o que eu gosto, o que a galera tá curtindo. Cultura pop é cultura popular, né? Pop é popular. Mas aí a gente separa, né? Separou isso, não parece não. Separou isso, separou. Parece um negócio assim, cultura pop é um negócio mais cult, coisa mais elitista, de nerd. E cultura popular, sabe? Mas tá tudo junto, é verdade. Tudo tá combinado, desigual e combinado, como fala o Marx. E seguindo aqui para o nosso próximo assunto, que é umas imagens caíram aí na internet e pararam as redes sociais, que elas envolvem teatro e Estúdio Ghibli. O famoso Estúdio Ghibli, responsável por grandes animações aí, clássicos da animação japonesa, anunciou aí a primeira adaptação teatral de A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro, animação que ganhou o Oscar aí em 2003 de melhor animação, ela completou 20 anos aí no ano passado, 2021. É uma animação de 2001 e ela ganhou aí espaço para tudo que é lugar, e o Estúdio Ghibli é sempre referenciado aqui como esse grande exemplo de como tratar o folclore e suas sutilezas ali dentro das animações, assim. E as imagens que pararam a internet, né, elas foram feitas lá no Teatro Imperial Toho, em Tóquio, que é onde começou a ser exibido lá em 22 de fevereiro e vai até o dia 22 de março lá e sai pelo Japão em turnê. Não sabemos se isso vai para outro lugar além do Japão, mas a galera ficou delirando aqui, imaginando. Imagina aí ver o Estúdio Ghibli no teatro. 3 horas, são 3 horas de peça de teatro lá.
E feita pelo um diretor inglês, o diretor que é o diretor da peça, o diretor inglês, que é o John Caird, que ele é responsável por grandes clássicos aí já no Japão desde 87. É o cara que já tá aí nessa trilha há muito tempo. E a produção tá lindíssima, as imagens são sensacionais, assim, e me fez lembrar um pouco de como essa relação que a gente fala aqui toda vez do Estúdio Ghibli com o folclore, né, japonês, e como a gente precisava olhar mais para isso, assim. Sempre discute aqui essas sutilezas, as melhores animações de comida que tem, são as animações aí do Estúdio Ghibli. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é uma coisa fenomenal. As melhores existentes na face da Terra. E vocês chegaram a ver essas imagens aí da peça teatral da Viagem de Chihiro? Genial, né? Eu achei lindo tudo. Não, porque traz um lance assim quando a gente fala sobre a montagem do teatro, geralmente é uma montagem também criativa. A gente pega assim obras muito clássicas, escritas há muito tempo, e aí a gente repensa para aquele mundo moderno. Talvez o que tenha tocado a gente não viu a peça, né? Mas talvez o que tenha tocado essa tal fidelidade, tão fiel, assim, parece a Chihiro em live action, o Sem Face em live action, aquela construção estética muito semelhante ao que toca muito a gente da construção estética do Ghibli. Eu achei fantástico, assim, ia adorar poder assistir ao vivo. Pois é, eu não sei quais as chances dessa peça sair do Japão, talvez por ser o Ghibli ser reconhecido mundialmente, mas esse movimento de peças de teatro, de animações famosas, é um movimento bastante velho no Japão, na verdade. Uhum. Que ele tomou um porte maior nos últimos anos por ter começado a ter peças de animes mais famosos, né? Teve peça de Naruto, teve peça, acho que teve de Kimetsu no Yaiba, não tenho certeza. Mas enfim, teve de Sailor Moon, um monte de anime, né? Importante teve peça. E eles chamavam muita atenção da galera daqui do Ocidente, porque a gente chegou a ver live actions de animações e eles são todos visualmente uma infelicidade. Porque as adaptações, não é à toa que todo mundo fica sempre com o pé atrás com o anúncio de adaptação de Avatar, com o anúncio de adaptação de One Piece, porque a tendência é a estética ela ficar desagradável. Só que no teatro, acho que justamente por ser uma outra mídia, eles têm uma caracterização que as pessoas gostam pra caramba, e fica uma coisa assim que eles conseguem exagerar mais porque o teatro permite. Não daria para fazer isso no cinema, com o tipo de estética que a gente tem. E aí é muito comum a galera falar, nossa, mas ficou igual o personagem, ficou igual não sei o quê, porque eles podem fazer essas adaptações. Uhum. Chihiro, ela fez isso. Se você for ver a peça de Naruto, os personagens também ficaram muito bem caracterizados. E só que assim, mesmo fazendo chamando a atenção de todo esse jeito, eu tava até dando uma pesquisada sobre esse tipo de teatro, que ele chama 2.5D, que é tipo, acho que em homenagem ao 2D, né? É teatro 2.5D. Uhum. E eles têm uma estrutura que ela lembra um pouco, parece que lembra um pouco os doramas que eles têm lá em Coreia e Japão, né? Que ele é um pouco exagerado, né? Então não é exatamente a mídia que a gente consome no Ocidente. E esse é um dos motivos principais pelo qual eu não sei se ele migra pra fora. Talvez Chihiro, porque Chihiro é muito famoso. Mas eles têm uma estética narrativa muito diferente, né? E que é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não sei se eles têm declaradamente influência de outros tipos de teatro tradicional japonês, né? Mas eles já estão consagrando essa estética de adaptações teatrais de produções de anime e essas coisas assim há bastante tempo. O que eu acho uma parada muito legal. Eu ainda quero ver alguma eventualmente.
O que chama atenção, chamou a atenção da Viagem de Chihiro foi ser a primeira adaptação teatral do Estúdio Ghibli, o que isso me espanta, que é tipo, como assim nunca adaptaram Só agora? Só agora, e com esse requinte também, porque tem várias adaptações teatrais, mas o requinte dessa, ele é a maior no sentido de o cara que tá produzindo é que chama a atenção, que é o cara que fez Os Miseráveis, várias adaptações que são adaptações globais, né, conhecidas na Europa, por o contexto japonês, para os artistas japoneses, né, e aí ele tá sempre envolvido em grandes peças, em grandes trabalhos e tal. Então, aí a galera começa a olhar para isso, porque tipo, ó, vem coisa boa daqui, e aí quando as imagens vêm, lógico, bate a nossa nostalgia, bate a nossa vontade de querer ver. Uma coisa que eu torço muito, porque assim, é difícil ver isso sair do Japão. Ainda mais que sendo o Japão é mais difícil ainda. Não é Circo de Soleil, sabe? Não é uma coisa assim que viaja turnê mundial. Mas uma coisa que eu torço é que comecem movimentos mais parecidos com o de Hamilton. Na Disney Plus, que é um musical super conhecido, que viralizou por muitos anos aí, pelo bootleg, né, pela filmagem que fizeram lá, pirata no teatro, e ela ficou virando pela internet durante muito tempo, até que botaram no Disney Plus a filmagem oficial, que gravaram aquilo ali, e estão gravando outros musicais pela Broadway e tal, pra vender em outros canais de streaming. Tem musicais passando no cinema, inclusive já vi outros musicais passando no cinema, tá rolando. Eu torço para que um movimento parecido comece a ser naturalizado. Você poder ver Viagem de Chihiro, teatro no cinema. Olha que, como assim você não pagaria pra ver isso no cinema, sabe? Você tá no cinema pra assistir uma coisa dessa em IMAX, você tá lá, A quantidade de mídias envolvidas nisso aí. Não, fantástico, fantástico. Eu torço muito pra que esse movimento se naturalize e a gente consiga assistir peças teatrais que jamais teríamos acesso, né, se não fosse por esses meios da internet, dos streamings e do próprio cinema mesmo. Se não puder ir pro streaming, que vá pelo menos pro cinema. Eu não sei, eu tô pensando agora no que tu estás falando. Hamilton, por exemplo, eu assisti o bootleg dele primeiro, né? Aí tinha o pessoal no estúdio que adorava Hamilton. Aí ficava, Daniel, assiste Hamilton, me dando o link e assisti o bootleg do Hamilton. Quando saiu no stream da Disney, aí eu fui ver de novo, assim. Mas tem um lance que o teatro traz da linguagem, que é esse lance de você estar ao vivo e tal, e você conseguir direcionar o ponto de vista. Eu não sei. Puristas do teatro, eu te pergunto isso porque eu acho que é uma coisa que é bacana da gente discutir mesmo. Tem puristas do teatro que falam que não é a mesma coisa, que não querem que sua peça filmada, porque a experiência de estar lá na hora, e é diferente mesmo, é o que o Walter Benjamin falava sobre a imanência da obra, né, de arte. Então, você está perto do original de uma obra, tem uma outra característica, mas também a gente está nessa época do NFT e tal, e como é que a gente vai... É uma outra coisa, assim, não é a mesma coisa, tipo, acho que tu e eu, a gente iria assistir a peça e disponível no stream, a gente também assistiria no stream, acho que sim. Mas talvez tem aquele lance assim da intencionalidade da obra, né? Então talvez ela seja construída para aquele momento. Se tu for adaptar para uma sessão gravada, talvez tenha uma certa adaptação e tal. Vou pegar o primeiro ato do dia tal, vou pegar o segundo ato do dia tal. Aí, não sei, acho que é uma outra experiência, mas ver ao vivo, né, teatro ao vivo, aquele ator e tal, jogando perdigoto em ti, talvez seja. Essa questão do teatro ser filmado e ser colocado no streaming ou no cinema faz com que você tenha uma outra experiência da peça teatral. Então, assim, você não vai assistir o teatro. Então, a experiência, se você for no teatro, você vai ver uma outra coisa, porque a sensação é outra, a própria experiência de ir, de estar lá, de você ver o ator saindo da coxia, passando pelos lugares, nas sombras,
e tal. Isso é uma coisa que você não vai ver no streaming, você não vai ver nessa gravação, e a gravação ela vai pegar um momento, ou seja, aquilo ali é uma fração da peça, ela não vai ser a peça como um todo, é uma interpretação dela, é uma nova forma de enxergar aquilo. Então você ter uma Viagem de Chihiro em peça de teatro rodando streaming mundo afora vai dar acesso a pessoas que nunca assistiriam a peça, nem se ela passasse na sua cidade. Porque, por exemplo, um exemplo fácil disso é o Cirque du Soleil. Cirque du Soleil é fantástico, acho que é uma experiência que todo mundo deveria ir lá assistir ao vivo. Eu já fui uma vez, achei sensacional, mas é caro, não é barato você assistir isso. É bem caro e você tem agora um acesso através de outros canais. O próprio YouTube do Cirque du Soleil tem vários, disponibilização de vários shows deles. Eles têm vários DVDs também espalhados por aí. Que essa forma de consumir não é estar lá, mas é uma forma, uma fração daquilo ali. Então você vê aqueles artistas fazendo aqueles espetáculos incríveis, é sensacional. E se o Cirque du Soleil estivesse na sua cidade, fazendo exatamente o mesmo show, você não iria se ele não tivesse no streaming. Você não iria, de qualquer forma, porque ele não é acessível. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade e eu posso dizer porque ele já passou na minha cidade e eu não fui porque era caro pra cacete. Não tinha condição de ir num negócio desse. Eu só conseguia ver trailer do negócio, às vezes tinha... Acho que às vezes eles disponibilizavam os DVDs de umas apresentações específicas, né? Mas nunca... É sempre isso, nunca tem o negócio... a apresentação do Cirque du Soleil em Brasília. Tipo, até pode eventualmente ter, mas a chance disso acontecer também não tem. Não acontece essas coisas. Mas a gente pode falar isso assim de várias obras de arte. Por exemplo, baixei agora um emulador do Super Nintendo Mini, né? Hackei meu Super Nintendo Mini para ele passar outros jogos. Aí eu coloquei uns jogos de Game Boy Advance, aí eu coloquei um jogo que ele pegava assim do Hideo Kojima, do cara lá do Metal Gear. Que o personagem ele usava o sensor de luz solar do Game Boy para recarregar a arma do cara, do menino, do personagem principal, para ele atirar lá nos vampiros, nos zumbis. Sem isso, a experiência do jogo é outra. Tem um outro Metal Gear também do Hideo Kojima que o personagem fica falando, o vilão, né, final, olha, você tem que colocar no controle 2 e tal, tem que tirar o controle do controle 1 para o controle 2 para colocar. Então, a experiência é pensada para que tu consuma a obra de arte naquele determinado conteúdo. A gente, dos quadrinhos antigos, a gente ficava pensando, essa daqui é virada de página, e a virada de página da par para ímpar. Então, aqui eu vou dar um impacto quando ele vai girar a página para ele ter um outro aspecto visual, que não acontece no webcomics, que é uma leitura de cima para baixo, né? Tem uma outra dimensão também de como tu vai expor os painéis e tal, ou no lance do Tapas, da gente pensar como é que vai passar o arquivo, é um outro planejamento. Nem sempre dá, assim, bacana que você jogue pelo emulador, jogos antigos e tal, bacana que você tenha essas experiências todas da obra de arte, mas às vezes a obra de arte é pensada naquele contexto, né, naquele conteúdo. Tipo o Alan Moore falando, não vai adaptar o Watchmen nunca, porque não vai ser a mesma experiência. Eu escrevi o Watchmen não por ser uma obra, mas para ser uma obra consumida como um quadrinho. Então, tô nem aí para adaptação para cinema. Mas tem isso também, o que tu fala, que é lógico, né? Assim, a obra de arte elitista, você vai pagar R$500 para assistir o Cirque du Soleil, sabe? Tu vai... Eu lembro que quando eu fui uma vez em São Paulo, eu paguei, quanto foi? R$300 e tal, para assistir a uma montagem dos Miseráveis. Aí, calhou de eu estar numa cidade que tinha essa montagem e calhou de eu ter essa grana no bolso para poder pagar isso. Sim. Então, não é para todo mundo, mas, assim, é aquela questão, como tu vai consumir aquela obra de arte, sempre tem também o impacto na forma como tu vai absorver o conteúdo daquela obra de arte. Sim, eu acho que é ter consciência de que é uma outra experiência. Eu acho que vale muito isso
tá pelas mídias, a gente ter acesso a isso para ter consciência dessa outra experiência. Porque obras assim a gente não pode ficar jogada num limbo ou serem esquecidas e, todo mundo poderia ter acesso a isso. Isso é possível. E ela só não acontece por uma questão que às vezes não tem a ver com a obra em si. Porque o movimento, ele é outro. Você vai ver uma obra em animação, adaptou um quadrinho. O quadrinho é um quadrinho, a animação é animação. O filme é um filme. A peça de teatro, ao vivo, é uma coisa. O DVD é outra. O cara tá passando lá de um lado pro outro e você tá olhando lá pro canto na peça de teatro. Isso não vai tirar uma experiência da outra. Você não vai conseguir descolar. Agora que eu já assisti... Vai ter gente que vai pensar isso, mas... provavelmente não é a pessoa que iria fisicamente pra peça de teatro, assim. A gente tem que pensar muito nesse público do teatro, sabe? De quem realmente está indo pro teatro, tá pensando em, se tivesse Chihiro aqui, eu iria mesmo. Se tivesse no streaming, você assistiria e deixaria de ir pro teatro? Será? Então, assim, acho que vale muito pensar nesse lugar, assim, de que quem pode ter acesso a isso. Acho que o público do teatro não é o público do stream. E também parte do público do teatro hoje assiste stream, mas parte do público não necessariamente é o público do stream. Eu acho magnífico, sensacional que a gente possibilite acesso à arte, à cultura. O teatro japonês, o teatro asiático como um todo, ele é completamente diferente do teatro que a gente faz no Ocidente. A forma deles enxergarem o teatro, a forma deles fazerem o trabalho de composição, tudo isso é maravilhoso, magnífico. Ter essa possibilidade, e assim, olha, são 3 linguagens, né? São linguagens que acabam se entrelaçando, e é uma possibilidade única, é uma metalinguagem, eu consigo ver assim como uma metalinguagem. Eu acho que, primeiro, tem um estranhamento, e é natural que tenha esse estranhamento, e é importante, porque a gente tem que diferenciar o teatro, quando tu tá lá na frente das pessoas, recebendo o perdigoto do ator, né, da atriz, é uma outra sensação. Se tu vai fazer teatro de arena, tu tem vários ângulos diferentes. Se tu vai fazer o palco italiano, tu tem como se fosse a câmera frontal, é diferente, né? E tem o teatro japonês, que eles trabalham com outros elementos que não são os elementos do teatro ocidental. Mas ter a possibilidade de filmar isso, filmar essa história, uma peça, e colocar no stream, é fantástico, porque, primeiro, aguça a ideia, aguça a vontade de você ir para o teatro, de você conhecer a peça, de você ver a peça ao vivo. Eu acho que possibilita mais pessoas de assistirem e conhecerem o trabalho e ficarem afim do teatro. Agora, isso que ficarem afim de ir ao teatro, mas isso que a Lorena fala dos ingressos é muito real. Eu sempre quis conhecer e assistir os espetáculos do Cirque du Soleil, nunca chegou aqui em Belém, e acho muito difícil chegar, porque, né, quando tu vive numa região que é discriminada de todas as formas no país, como é a Amazônia, a região norte, todos os estados dessa região, as coisas são muito mais difíceis. É difícil quando tu não está no centro, né, do país, no centro-sul, onde tudo migra para lá, né? Algumas coisas talvez cheguem o mais perto em Manaus, né, por conta da importância que tem o estado do Amazonas, estrategicamente falando, mas aqui em Belém não sei. Talvez um dia, quem sabe, a gente consiga ver o Cirque du Soleil sendo apresentado aqui. Mas, independente disso, não é para todo mundo aquele espetáculo. É um espetáculo caro. E também discutir o acesso em relação aos preços é muito importante. Teatro é caro no país, e é caro porque as pessoas ganham pouco também, se a gente for fazer essa comparação. Por isso que é caro, né? As peças, principalmente as peças que mais bombam, com atores famosos, elas chegam aqui em Belém no Teatro da Paz, que é o principal teatro mais importante da cidade, vamos dizer assim, e é um ingresso caro, não é um ingresso fácil, né? Você não vai, um trabalhador que ganha um salário mínimo, um assalariado, não vai assistir essa peça. Primeiro porque não tem o costume, que é um problema no nosso país também, o costume de ir ao teatro, né, de assistir peças, de ter isso como uma programação normal da vida,
diferente do cinema, que as pessoas vão ao cinema, pagam às vezes um ingresso caro com pipoca, com Coca-Cola, mas pagam para ver o Batman, para ver o Homem-Aranha. Não é a mesma coisa com teatro. Teatro é o primo pobre, então, assim, vai para o teatro quem gosta do teatro, quem é artista e quem entende que é importante para o teatro. Então, fechando aqui, eu acho que é importante, acho muito legal essa possibilidade de quem tem acesso ao stream e tem acesso a esse trabalho poder assistir para reverberar para mais gente, pelo menos ficar aguçada com a vontade. Mas como seria isso vendo no teatro ao vivo? Como seria, né? Ainda que isso esteja distante da nossa realidade. Isso. Então, assim, vamos torcer para que algo assim aconteça daí pra frente, que isso vire uma tendência, mas por enquanto está aí Viagem de Chihiro, e até julho desse ano, passando por várias cidades do Japão. Então se você estiver aí com viagem marcada, estiver pensando alguma coisa, saiba que ele estará por lá, vai até o meio do ano pelo menos, com sessões pelo país inteiro. Vamos torcer aqui para que esse movimento de streaming, de gravarem essas coisas maravilhosas pra gente ver, eles reverberem mais e a gente consiga assistir isso por aqui também. E chegamos ao fim de mais um Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com/apoie. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de uma forma independente através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Mansfield, Leonardo Cássio e Valdeir da Silva Brito. Muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, a manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.